Como que você trata a violência doméstica dentro dos condomínios? Qual o papel e a responsabilidade do síndico referente a esse problema social? Hoje eu tô com tolerância zero, né? O problema da violência doméstica, ele não é da classe A, B, C, pobre, rico. Ele é um problema social, do Brasil. E no estado de São Paulo tem uma lei que o síndico tem que denunciar a violência doméstica, né? Então, uma vez que eu tenho conhecimento, né, que chegou aos meus conhecimentos a violência doméstica, eu preciso agir. Eu iniciei hoje um procedimento um pouco diferente, porque eu não vou julgar nenhuma mulher, mas a gente tem muitos casos de que a gente tem conhecimento, denuncia, chama a polícia, proíbe a entrada com medida protetiva e depois isso tudo é anulado e a pessoa está lá de novo. Isso desmoraliza a lei, desmoraliza o síndico, desmoraliza o condomínio, e eu posso responder por isso, civil e criminalmente. Então, hoje nós já tivemos situação, tive conhecimento de uma situação, desde ontem. Então, hoje qual é o procedimento que eu estou adotando? Recebi a denúncia, eu solicito ao advogado do condomínio que realize uma notícia-crime referente àquela unidade, e nisso é instaurado o inquérito e vai para a investigação. Qual é a vantagem disso? Fica registrado, primeiro, que eu fiz o que tinha que fazer. Segundo, se ocorrer novamente, foi porque a pessoa entrou, e aí nós vamos verificar se houve uma facilitação da portaria, a gente vai penalizar a portaria. Se houve uma facilitação da parte agredida, e aí ela vai responder por isso. Se a pessoa invadiu, e invasão ela é crime em qualquer, ou pode caracterizar um crime em qualquer instância. E o principal, que fica registrado que eu cumpri a lei. Para quem é o agressor ou o possível agressor, a desvantagem é que ele pode ser fichado sim por violência doméstica. E aí, se ele vai deixar de ter passaporte, se ele vai passar a ser um procurado, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu não vou mais correr o risco. Primeiro, a vítima, a gente não sabe o porquê que ela aceitou. E segundo, eu não vou correr o risco de receber um processo civil ou até mesmo criminal na Santana Síndicos por conta de omissão da nossa parte. E isso vai envolver maltratos à criança. Hoje a gente tem sérios problemas com relação ao autismo, que fácil não é, né? Quem tem um filho autista sabe do que eu estou falando. Mas eu tenho tido casos, e não é em um condomínio, e nem é só nos que eu administro, que os responsáveis têm deixado os autistas sozinhos em áreas comuns. Não pode isso daí? Não pode nenhuma criança. A criança tem que estar acompanhada do seu responsável na área comum do condomínio, da associação, onde quer que esteja. As pessoas deixam a criança desacompanhada, as coisas acontecem, depois o condomínio é culpado. E hoje eu estou adotando, seja por e-mail, mensagem. Eu recebi uma multa porque meu filho quebrou tal coisa. Prova. A gente apresenta imagem, etc e tal. Aí a pessoa insiste muito, né? Eu falo, se você cuidasse do seu filho, não teria acontecido. Isso é uma ofensa para quem é pai e mãe, que às vezes trabalhou o dia inteiro, e eu tô falando que ele é um mau pai. Mas eu vou fazer isso. Porque não dá mais pra gente olhar isso como é só uma criança, coitado do pai ou da mãe. Tem que ter responsabilidade, né? Eu respondo civil e criminalmente por todos os empreendimentos que eu administro, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso enquanto eu sou síndico. O pai e a mãe vai responder isso para a vida inteira. Não existe ex-pai e ex-mãe. Sim, verdade. E hoje eu tenho observado que tá fácil criar filho para alguns. Na rua a polícia cuida, na escola é o professor, a direção, no condomínio é o síndico. É o segurança. É o Honda. Então hoje eu vou fazer a transferência, eu não vou mais transferir responsabilidades.
eu vou fazer valer a lei do jeito que ela é. Estamos iniciando também processo de denúncia junto ao Conselho Tutelar de Então, abandono. Tem casos de mães e pais que abandonam a criança dentro de casa, do condomínio, não cuida, espanca, bate. O que está acontecendo? E aí a gente tem que separar o joio do trigo, tá? Tem muitas pessoas que precisam trabalhar e sim, deixam as crianças sozinhas, compra a câmera, põe lá, monitora as crianças o dia inteiro, fala com elas, não dá novidade nenhuma. Só que eu tenho também até me irrita, casos de abandono na área comum. A pessoa tá lá na casa, no apartamento, seja lá onde for, e a criança passa o dia inteiro sozinha. Ao ponto de manhã ela tá pedindo comida em uma casa, almoço na outra, e final da tarde tá pedindo comida em outro lugar. Oxe, mas aí ela acaba virando um morador de rua dentro do condomínio. Dentro do condomínio? Nós temos isso, infelizmente. Então você tá falando para mim que algumas unidades, alguns lugares que você passa, você presencia crianças De manhã sozinha, à tarde sozinha, à noite sozinha, frio sozinha, chovendo sozinha, sol sozinha. E elas passam necessidade dentro do condomínio que elas moram? Pedindo água e alimento, sim. E eu não tô falando de condomínio de classe baixa, não. Tô falando de condomínio de pessoas do mesmo nível que o nosso. Porque acham que a área comum é um depósito de criança largada. Isso aí é grave, hein? Por isso que nós estamos atuando dentro da régua da lei. Né? Estatuto da Criança e Adolescente prediz que abandono de capaz é crime. E eu tenho que denunciar. O maior problema disso é que eu tenho hoje em condomínios elevadores, fossa, parte elétrica. Sim. Eu tenho uma infinidade de locais que não podem ser visitados e que às vezes a criança, por curiosidade, está lá porque não tem ninguém acompanhando.